Olá, professores e colegas. O nosso grupo é composto pelas alunas Lenara, Natália e Paula, e o tema do nosso trabalho é a época Holoceno. Bom, o Holoceno é uma época que compreende o tempo geológico desde o final da última glaciação, tendo início há 11,5 mil anos e se estendendo até o presente. Está dentro do período quaternário, na era Cenozoica e no éon Panerozoico. A palavra Holoceno significa totalmente recente. Bom, a primeira vez que se propôs esse termo foi o Charles Lyell, em 1833, que ele propôs a designação recente para o período decorrido desde que a Terra foi arrendada pelo homem, porque nessa época eles ainda não sabiam que o homem estava na Terra há muito mais tempo. Então, em 1867, esse termo foi proposto para essa época. Em 1885, ele foi formalmente submetido ao Congresso Geológico Internacional em Bolonha, na Itália, e em 1969 ele foi oficialmente endossado pela Comissão de Nomenclatura Estratigráfica dos Estados Unidos. O Holoceno, então, representa o intervalo interglacial mais recente do período quaternário. Em 2018, a União Internacional de Ciências Geológicas dividiu o Holoceno em 3 idades. A Groenlandês, que seria de 11,7, ou seja, o início do Holoceno, até 8,3 mil anos atrás, a Norte Gripiano, de 8,3 mil anos a 4,2 mil anos, e a Megalaiano, que seria de 4,2 mil anos atrás até o tempo presente. Só que, devido ao grande impacto humano sobre o clima e os ecossistemas do planeta, além da biodiversidade, os pesquisadores propõem que estamos vivendo numa nova época, que seria o Antropoceno. Existe um grande debate entre os pesquisadores que defendem o Antropoceno sobre quando essa época teria iniciado. Então, tem uma teoria que defende que o início seria na Revolução Industrial, a partir do século XIX, e outra a partir do teste da primeira bomba atômica, no ano 1945. Mas o que caracteriza o Holoceno? Geograficamente, a distribuição espacial do planeta já estava segmentada em continentes. O principal ponto de diferença do Pleistoceno para o Holoceno se dá pelo fim das glaciações, dando início a um período de intensas chuvas. Então, essas chuvas favoreceram a estabilização do cenário paleogeográfico da época, porque a partir disso surgiram os lagos pluviais, como os lagos de Lahontan e Bonneville, precursores do atual Great Salt Lake no hemisfério norte. Na zona equatorial, o alto índice de pluviosidade favoreceu o escoamento do rio Nilo, antes bloqueado por lodo e areia. A umidade atmosférica ainda favoreceu a formação das florestas tropicais e a mudança de algumas áreas dominadas por paisagens bem características de tundra para florestas mistas. Paleoclimaticamente falando, o planeta entrou em tendência de aquecimento. A temperatura média global chegou a ser 2,5 graus Celsius mais quente do que a média atual. Esse aquecimento provocou o degelo do que antes estava congelado no período glacial, aumentando o nível do mar em aproximadamente 30 metros. Além disso, por ser a época mais atual, é impossível ignorar o aquecimento global, decorrente a partir da Revolução Industrial. A diversidade de fauna e flora do Holoceno não é tão diferente assim daquela pré-existente no Pleistoceno. As comunidades de coníferas, angiospermas, insetos, moluscos, aves e mamíferos já estavam presentes no planeta. As nossas comunidades atuais são muito semelhantes àquelas que a gente tinha no início do Holoceno, sem apresentar muita mudança, a não ser o desaparecimento de grandes mamíferos. Dentre todos os eventos que ocorreram durante o Holoceno, talvez o domínio da espécie humana sobre o meio ambiente seja um dos de maior impacto. As atividades como a agricultura e depois a criação de animais por volta de 10 mil anos atrás permitiram o contínuo crescimento da população humana, além do que poderia ter sido mantido pelo meio ambiente de maneira natural. Mais tarde, com a Revolução Industrial e também com os desenvolvimentos na área da saúde, a humanidade conseguiu atingir uma taxa de crescimento exponencial. Durante o Holoceno também ocorreram migrações da espécie humana, como para a América do Norte e depois para a América do Sul. A extinção do Holoceno é composta por 2 pulsos principais. O primeiro pulso ocorreu durante o final do último glacial, onde grande parte da megafauna do Pleistoceno foi extinta, animais como os mamutes e as preguiças gigantes.
O segundo pulso teve seu início no século XX e foi desencadeado por atividades humanas como a caça, a poluição e a alteração de hábitats naturais. Durante ele foram extinguidos animais como o dodô, o lobo da Tasmânia e o sapo dourado. Ao longo da história do nosso planeta, ocorreram 5 grandes extinções biológicas, e evidências indicam que estamos vivendo a sexta extinção. Aproximadamente 543 espécies de vertebrados foram extintas no século XX, e estima-se que um total de 1.508 espécies de vertebrados terrestres estarão extintas até o ano de 2050. Estudos indicam que, em condições normais, apenas 9 espécies seriam extintas naturalmente durante este mesmo período de tempo. Em função das complexas relações ecológicas presentes em um ecossistema, a extinção de uma espécie tem alto potencial de impacto sobre as demais, podendo inclusive desencadear a extinção de mais espécies. Dentre os animais que foram extintos nos últimos 10 anos, nós podemos citar a tartaruga de Galápagos, que foi extinta em 2012, e o rinoceronte negro ocidental, que foi extinto em 2011. Na foto, nós podemos ver Jorge o Solitário, que foi a última tartaruga de Galápagos. Tendo em vista o cenário atual de dominação humana em cima do planeta, existe um debate acerca do surgimento de uma nova época, que seria o Antropoceno. Esse debate ele depende de um registro estratigráfico na Terra que diferencia o Antropoceno do Holoceno. A gente encontrou um artigo publicado na Science em 2016 que se propõe a trazer essas evidências estratigráficas que diferenciam então o Antropoceno como uma nova época diferente do Holoceno. Dentre os impactos da expansão humana sobre o ambiente natural, nós vamos destacar os seguintes. A intensa extração de metais e minerais, além de gerar a destruição do local onde ocorre essa mineração, também gera resíduos que muitas vezes são tóxicos. O aumento dos índices atmosféricos de dióxido de carbono e metano é gerado pela queima de combustíveis fósseis, pelas atividades de pecuária, pela poluição das águas e desmatamento, que diminuem a atividade fotossintética de plantas e algas. Esses gases também contribuem para o aumento do efeito estufa. A perda de hábitats naturais é causada principalmente pela poluição e pelo desmatamento. A migração forçada de espécies animais e vegetais entre os continentes pode causar a diminuição e até a extinção de espécies nativas. Isso acontece por fatores como competição por recursos, transmissão de doenças, entre outros fatores. Bom, se propõe que estamos vivendo no Antropoceno, essa nova época, devido a todos os impactos que o ser humano causou, na biosfera. Então, a avaliação de registro estratigráfico revelou que a presença de materiais que são fabricados pelo homem, como o alumínio, o plástico, o concreto e outras partículas que resultam da combustão dos combustíveis fósseis, além do ritmo de aumento do nível do mar e do impacto humano sobre o clima e a dispersão das espécies por influência humana e o ritmo acelerado de extinção. Segundo os autores, todos esses fatores combinados tornam o Antropoceno estratigraficamente diferente do Holoceno. Muito obrigada pela atenção e boas férias a todos.